Você não tem ideia de quanto custa morar sozinho. E esse vídeo aqui é um alerta para quem tá pensando em morar sozinho, para pensar muito mais além dos custos básicos. E eu vou falar um pouquinho das coisas que me assustaram. Hoje eu já moro sozinha há, sei lá, uns 7 anos? 8 anos? Nossa, faz muito tempo. Tô quase batendo uma década. E eu ainda me assusto com as coisas que acontecem. Só que, graças a Deus, com o passar do tempo, a gente vai melhorando e vai se adaptando às novas situações. E eu decidi compartilhar aqui, falar um pouquinho sobre a minha experiência, sobre os custos que eu não tinha noção que eu teria morando sozinha, porque tem muita coisa que a gente só descobre na prática. E para a pessoa que estiver interessada, que pensa em ter um controle financeiro e quer sair de casa ou precisa sair, tem gente que não tem opção e tem que sair para ficar de alerta para você, pelo menos assim, para quando você sair você estiver preparado, tá bom? Começando pelo básico, que é o que todo mundo já sabe, o arroz e o feijão. Se você não tem uma casa própria, quitada, você vai ou comprar uma ou pagar aluguel. Ou talvez vai dividir um quarto em algum apartamento. Alguma dessas situações, né, vai acontecer. Você vai precisar de fato desembolsar se você já não tem a sua casa. Tô partindo aqui do meu exemplo, que não tenho casa quitada, obviamente, já não conquistei isso ainda, não ganhei isso, e eu tô imaginando que a grande maioria vai partir daí, né? Então, o básico, aluguel, que todo mundo bem sabe que é um negócio caríssimo. Se você financia, não tá muito longe disso. Eu sou uma pessoa que posso falar com um pouco mais de propriedade, que eu comprei um apartamento na planta, então pago aluguel há muito tempo e ainda tô pagando o financiamento. Então, qualquer um desses custos vai ser extremamente alto e caro. Então, prepare o bolso. Outro custo básico: água, luz, gás e internet. O que acontece? Dependendo do lugar onde você for morar, por exemplo, hoje eu estou morando numa kitnet, mas já cheguei a alugar apartamentos. E quando eu morava em apartamentos, todo esse custo era por minha conta. Então a água vinha no meu nome, a luz vinha no meu nome, a internet fui eu que contratei, gás então nem se fala. Então são custos básicos que sem eles a gente não consegue viver. Então você não consegue entrar numa casa se não tem luz. Talvez se você for muito, muito radical assim e resolver viver de vela, talvez. Não vai ser uma boa qualidade de vida, né? Mas no geral não tem como. Água nem se fala, é essencial. Gás vai variar do imóvel que você está morando. Quando é casa, tem aquele botijão de 13 quilos, que eu acho que dura bem, né, para alguém que cozinha medianamente, e esse gás só serve para o fogão. Agora, se você vai morar em alguma residência onde o gás é encanado, saiba que não é barato. É, no último apartamento onde eu estava morando, o gás era encanado e o chuveiro era ducha a gás. Então eu gastava mais ou menos uns 160, R$ 170 por mês só de gás. Então é um negocinho bem absurdo. E como eu estava falando, esse vídeo aqui é sobre as coisas que ninguém te conta, ou melhor, o custo que ninguém te conta quando você vai morar sozinho. Então eu não vou detalhar esses custos básicos e vou focar aqui no que ninguém está falando ou ninguém fala com tanta propriedade, ou talvez falam e a gente não escuta. No meu caso, eu não sei dizer se foi isso. É, Mas, enfim, é uma coisa que eu não me lembro de ter escutado e eu aprendi na marra. Manutenção. É, eu acho que se você já morou, tá morando sozinho, tá nos primeiros meses morando sozinho, sim, sem ter um responsável ali pelos problemas da casa, talvez você ainda não se adentrou, na verdade, talvez você não se deparou com esse problema. Mas manutenção é um negócio sinistro. Vou começar pelo básico. Eu tenho um micro-ondas que eu ganhei da namorada do meu tio. Ela tinha um apartamento dela e acabou que ela foi morar com meu tio e o micro-ondas estava sobrando e ela me deu. Só que esse micro-ondas já tinha um certo tempo de vida.
um certo tempo de vida mesmo. E eu usei ele por muito tempo. Quando eu tava beirando os 4 anos de uso, não posso nem reclamar, durou 4 anos de uso, simplesmente o fogão, o micro-ondas parou de esquentar. E aí eu fiquei, nossa, verdade, o micro-ondas dá manutenção. Só que não é uma das únicas coisas que dá manutenção, mas foi uma das coisas grandes que deram manutenção, que quando aconteceu, eu entrei em estado de alerta, porque assim, se o conserto fosse muito caro, eu muito provavelmente não teria dinheiro para comprar um micro-ondas novo. Porque, pasmem, né? Como eu falei, eu comprei um micro-ondas, então eu não tinha buscado o valor do micro-ondas. Eu descobri, para comprar um micro-ondas do tamanho do meu, provavelmente eu ia gastar uma bagatela de pelo menos uns R$ 500. Pelo menos R$ 500. Isso se eu pegasse um modelo talvez um pouco menor do que o meu. E obviamente que, sei lá, ele é prata, cinza, esses micro-ondas antigos, eletros novos, eles estão tudo nesse padrão, né? E o meu é o branco, velhinho, né? Mas eu não tô afim de pagar R$ 500 pra ter um negocinho só porque ele é cinza, sabe? Eu pagaria muito bem feliz R$ 200 em um que é branco. Vai fazer a mesma função do cinza. E foi um custo que eu não tinha percebido até então que poderia vir a acontecer, que é o custo da manutenção. Quando alguma coisa quebra e ela é de uso essencial, você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso para poder arrumar aquilo dali, para você conseguir viver. No meu caso, o micro-ondas é muito importante, porque eu prezo por uma alimentação saudável, então eu me organizo. Na época, eu ainda nem congelava a marmita quando aconteceu isso, mas eu deixava muita comida pronta e muitas coisas eu esquentava no micro-ondas. Então, não tinha como eu ficar sem micro-ondas. E a minha sorte foi que estragou o negócio da placa e a placa era R$ 120. Ou melhor, o conserto ficou 120. Foi menos que 500, com certeza, mas ainda assim, R$ 120 do nada. Você não tá esperando, você não tem dinheiro para isso, você não se planejou. É uma facada. Para mim, é uma facada. Então, manutenção é um ponto muito importante. Não me falaram, nunca escutei falar, sabe? Nunca me alertaram, olha, suas coisas vão quebrar, então guarde dinheiro ou esteja preparado para quando quebrar você ter dinheiro para consertar. Eu não sei se eu ia escutar, sinceramente eu nem sei se alguém me falou isso, mas eu não me lembro e eu tô falando para a pessoa que vai ver esse vídeo como alerta, tá? Porque no meu caso eu tive esse problema do micro-ondas, que foi de fato, acho que a única coisa que eu tive que mandar para alguém consertar e me assustou muito essa realidade. Aí hoje a minha geladeira ela tá capenga, tá bem capenga. Não posso reclamar. Meu pai comprou ela para mim usada, então eu não paguei novamente. Muitas coisas da minha casa é que eu ganhei, então eu tenho muita sorte disso. E eu não precisei desembolsar nenhum valor do meu bolso, né? Porque eu ganhei, meu pai comprou, né? Ele desembolsou, no caso, e eu utilizo. Só que ela é uma geladeira que já teve uma história, sabe? Já ficou alguns anos na casa de alguém e agora está na minha casa. Qual o ponto? A minha geladeira, ela tá assim, quando tá muito calor, ela começa a degelar. E as borrachas dela já estão bem desgastadas. Só que a borracha da minha geladeira, ela é daquela que é embutida na porta. Então, eu não sei se dá pra trocar. E, sinceramente, nem pretendo arrumar isso por agora, porque tá funcionando. Mas é uma coisa que dá problema. Então, como ela não fecha direito, no dia de calor, ela degela, porque eu acho que entra mais ar dentro da geladeira. E ela também fica criando tipo umas gotinhas de água, sabe? Umas gotículas. E essa gotícula fica acumulando, porque eu acredito que como a porta ela não fecha de fato, ela não veda, esse problema ocorre. E tem um custo para arrumar isso. Mas tá funcionando. Então, por enquanto, tá em paz. E aí, o que eu faço? Eu olho pra minha geladeira, passo a mão nela assim e falo: por favor, dura mais um tempinho. Porque quem tá acompanhando o canal, já viu alguns vídeos, já sabe que eu não tenho reserva. Eu não tenho. Se minha geladeira quebrar hoje, não tem como viver sem geladeira. E eu não
consigo me enxergar vivendo sem geladeira. Eu vou ter que recorrer ao meu pai, pegar um cartão emprestado, sei lá. Só que, como eu falei, eu sou uma pessoa que já mora sozinha há quase 8 anos, sabe? Isso já deveria, ó, estar organizada há muito, muito, muito tempo. Mas não, né? Eu tava contando com a sorte. E fica o recado pra quem vai começar a morar sozinho, ou tá saindo de casa agora, guarda um dinheiro para manutenção dos eletros, porque eles vão se desgastar com o tempo, é normal. Os produtos não são feitos para durar uma vida inteira, eles têm uma vida útil. E quando ele chega no final daquela vida útil, ele tá pouco se importando se você tem que seja R$ 1.000 ou menos R$ 0 ali na sua conta. Menos zero não, né? Menos R$ 5 ali na sua conta. Ele tá nem aí. O negócio é que ele não vai passar mais tempo do que ele foi programado para durar. Então, tenha uma reserva de emergência para manutenção, tá? E parece um pouco irresponsável estar falando isso, mas o meu pai é pedreiro. Ele, na verdade, tá mais para prestador de serviço. Já construiu, mas assim, basicamente, ele consegue pegar um terreno vazio e construir uma casa completa, talvez até um prédio. E hoje o foco dele é totalmente manutenção. Então, ele faz muita manutenção do dia a dia. Então, essas manutenções corriqueiras, tipo chuveiro, mudar a tomada de lugar, trocar de 10 ampere para 20 ampere, sei lá, o bocal da lâmpada começou a dar ruim, o chuveiro parou. Eu tenho a minha sorte, eu tenho sorte de morar próximo do meu pai, né? No caso, eu acabei vindo para Campinas quando eu vim fazer faculdade. Fiquei morando com meu pai por aproximadamente um ano. E logo depois eu fui morar sozinha. Então, tenho minha própria residência, mas eu tenho muito apoio dele para esse tipo de coisa, né? Porque se dá algum BO, é para ele que eu vou ligar. Então, eu realmente não tinha noção sobre o custo de manutenção. Porque normalmente esses problemas que eu falei mais básicos, tipo resistência do chuveiro, luz que queima, troca de tomada, eu nunca tive um custo real, né? Eu só ligava pro meu pai desesperado. E aí ele, depois de muitos dias, tá? Que quem sabe aquela história, casa de ferreiro, espeta de pau? Essa é a realidade. Depois de muitos dias, ele vinha e me socorria e resolvia o meu problema. Então, eu não tinha um custo real com esse tipo de manutenção, até que ocorreu de ter uma manutenção que não era possível pedir pro meu pai. E aí foi quando eu fiquei um pouco assustada. E hoje, tudo que eu tenho em casa, eu tenho receio até de xingar o eletro, ou equipamento, ou qualquer coisa, para ele não parar de funcionar, para não me deixar na mão. Então, por favor, se você tá pretendendo ir morar sozinho, eu acredito que o ideal é você destinar pelo menos uns 5, 10% ali para esse custo. Se você tiver reserva de emergência, já vai ser suficiente, que a reserva é justamente para isso, é coisas que aconteceram, que não estavam no planejamento, e ele vai cobrir. Mas se você não tem, começa a separar, sabe? 5, 10% do seu salário, um pouquinho ali, nem que seja tipo R$ 50 por mês. Porque se acontece isso do micro-ondas, igual eu falei, demorou 4 anos para o meu micro-ondas dar pau. Se eu tivesse guardado que fosse R$ 20, nesses 4 anos eu teria dinheiro para ter comprado um novo. Não precisaria nem ter consertado. Então, essa é a minha dica, tá? Guarde dinheiro e lembre que as coisas estragam. Então, manutenção vai vir a acontecer mais cedo ou mais tarde, não tem o que fazer. Agora, bora pro próximo ponto. Mobília básica. Parece até meio besta, né? Mas o ponto é, se você tá saindo da casa dos seus responsáveis e você vai morar sozinho, completamente sozinha, aí nesse caso seria alguém que não vai dividir um imóvel, ou talvez se for dividir os dois, as duas pessoas que vão morar juntas, nenhum teve essa experiência e você não tem nada. Qual é o negócio? Se você nunca fez isso, se você nunca saiu de casa, você não tem nenhuma colher, você não tem um garfo, você não tem uma faca, você não tem um prato, você não tem lugar para colocar comida. É, é. Eu fiquei um pouquinho assustada quando eu raciocinei isso. E na época, assim, eu falei, não é tão caro assim, porque eu comprei um joguinho de 6 pratos, 6 copos.
E foi pouca coisa. Só que aí você começa no jogo de prato, copo, talher, faca, porque para cortar carne, cortar coisa grande, legumes, tem que ser um jogo de faca grande. Faca de serrilha, aquela pequenininha você vai fazer, mas você vai se matar. Não, você vai acabar perdendo a paciência. Essa é a palavra. Você vai acabar perdendo a paciência com isso. O que mais? Tábua para colocar, no caso, a carne. Panela, pois sem panela você não consegue cozinhar. Pano de prato, para quem gosta, né? Eu não consigo cozinhar sem pano de prato. Meu namorado, atualmente, ele que cozinha mais do que eu. E assim, ele fica doido se não tem pano de prato na cozinha. Ah, isso eu tô falando só os itens da cozinha. E aí a gente vai pro quarto. Roupa de cama, travesseiro, coberta. Às vezes você consegue até surrupiar alguma coisa que você usava na casa dos seus pais, dos seus responsáveis. Mas às vezes não. Na época, quando eu tava morando na casa do meu pai, eu tinha vindo da casa dos meus avós. Na casa dos meus avós, eu acabei deixando meio que quase tudo lá. E na casa do meu pai, eu só cheguei com o meu travesseiro e usava a coberta deles. Quando eu resolvi que eu iria mudar, eu usava tudo que era da família do meu pai. E eu fiquei, cara, eu não tenho nem coberta. Minha avózinha do coração, ela comprou uma toalha pra mim, comprou é, toalha, saboneteira, comprou. Qual que é o nome? Coberta, uma coberta daquelas de pelinho, porque eu tinha uma coberta grossa e eu sou uma pessoa muito, muito frienta. Então, assim, todo mundo da minha volta, minha família inteira sabe que eu sou frienta. E aí ela comprou, porque ela falou assim: ah, eu sei que você é frienta, vai ajudar, porque você só tem uma coberta. Então, assim, básico. Básico do básico do básico. Então, são coisas do uso do dia a dia que a gente não pensa, mas a gente precisa. Se você vai para um lugar que não tem ar-condicionado e não tem ventilador de teto, e é um lugar calorento, você vai ter que comprar um ventilador. Se você é uma pessoa que gosta de beber shake, bebidas, no meu caso eu, você não tem um liquidificador, você vai precisar comprar. Mas isso dá para jogar mais para frente, mas você vai precisar comprar. Deixa eu ver o que mais. Ah, um ponto importante. Sofá. Minha filha, sofá é um negócio caro. Tanto que eu comprei um sofá na primeira kitnet que eu morava. E eu usei esse sofá por muito, muito, muito tempo. E aí, quando eu mudei pro primeiro apartamento, o meu tio, ele pegou e falou assim: Nossa, esse sofá tá muito ruim. Eu vou comprar um sofá para vocês. E aí ele comprou o senhor sofá. E aí eu descartei. Mas eu não tinha sofá. Televisão foi outra coisa que por muito tempo eu fiquei segurando de comprar. E minha prima, quando ela foi embora, e aí ela tava desfazendo das coisas do apartamento, ela falou assim: Você quer a televisão? Falei: Putz, passa pra cá. Que foi menos um custo, né? Mas é isso. Sofá, televisão, mesa. Mesa é um negócio absurdamente caro. Nossa, cadeira. Cadeira nem se fala. Você descobre que o preço normal de uma cadeira, barata, é R$ 250 a cadeira, tá? Uma unidade. Normalmente se compra quatro, né? Eu cogitei e nunca comprei. Então, até hoje, eu não tenho cadeira para mesa de jantar, eu não tenho mesa. Só que eu tive sorte de alguns lugares que eu morei fornecer ou já ter lá no local, então não precisei comprar. Mas, se você não tiver essa sorte, ou você vai se contentar em comer no sofá, que foi o meu caso, que é uma dor no meu coração, porque eu cresci com vó, né? Então não existe isso de comer no sofá, na frente da televisão. Foi meio que um choque, mas eu acostumei. E depois que eu mudei de residência algumas vezes, teve lugares que eu acabei ficando que tinha mesa, tinha as duas cadeiras, ou mais do que até que duas cadeiras, e me supriu. Mas até hoje eu não tenho esse móvel, porque é um negócio muito caro, é assustador. Não sei o que aconteceu com a madeira, mas a madeira é caro, então, mesmo se for a compensada, tá? Vai ser caro. Bom, eu acho que eu falei o básico aqui. Não lembro se tem alguma coisa muito mais importante. Guarda-roupa vai depender do lugar onde você for, mas saiba que você vai precisar guardar sua roupa em algum lugar.
Então, se você pretende morar em algum lugar que não tenha guarda-roupa, você vai ter esse custo, porque você vai ficar doido se não tirar suas roupas da mala. Vai por mim, vivência, roupa de cama. Eu acho que todos os vídeos até agora que eu fiz foi com essa roupa de cama. Porque eu demorei muito tempo, porque eu usava umas que eu tinha ganhado da minha avó, talvez que eu surrupiei da minha avó, né? Que ela não queria mais. E aí eu fiquei muito enjoada e eu falei, vou comprar um jogo de cama bonitinho. Meu Deus, o susto foi grande quando eu descobri que é muito caro. Roupa de cama é um negócio extremamente caro. Tanto que eu tenho, para diversificar, 3. Só que desses 3, só um que é completo, que é esse aqui, que eu tiro, lavo e coloco de novo, porque é o mais bonito e é o que eu acho que a estética fica melhor. E os outros dois, é tipo assim, as fronhas já estão divergentes, o lençol de baixo já tá até com furinho. Então, tipo, eu evito usar, eu deixo mais para quando, se chegar uma visita, eu pego, no meu caso eu moro numa kitnet, né? Eu encho o colchão inflável, coloco pra pessoa, ela vai dormir, no outro dia eu lavo e volto a guardar. Então eles estão de reserva. Porque até hoje eu não consegui comprar outro jogo pra eu poder desenjoar desse aqui. Então a minha solução é essa. Num dia de sol, sei lá, a cada 15 dias mais ou menos, no máximo cada 20, eu pego, lavo, seco, no outro dia eu já coloco de volta. Porque é muito caro. É muito, muito, muito caro. E basicamente você começa a descobrir o porquê que seus pais às vezes brigam quando você estraga as coisas. Porque é muito difícil conquistar as coisas. Tudo é muito difícil, tudo é muito caro. Então, quando a gente consegue, a gente dá o valor àquilo, né? Porque foi fruto do nosso esforço. E então, aproveita muito se você tá na casa dos seus pais, de alguém que te dá o seu teto, né? Seu responsável, no meu caso, a maior parte da minha vida foi minha avó, para juntar dinheiro, tá? Uma dica bônus aí. Junta dinheiro, porque o negócio é muito mais embaixo. Bora pro próximo. Saúde mental. Meio doido, né? Cara, como que a gente negligencia isso? Porque se você não for uma pessoa que gosta da sua própria companhia, você vai acabar ficando doido. Nossa, vai e fácil, sabe? Aquele tipo de pessoa que abre a porta e sai correndo. Se você não tomar cuidado, você chega nesse nível. Porque você começa a ficar muito só. Mesmo se você dividir, porque eu já tive a experiência de alugar um quarto num apartamento, no caso, o apartamento eu que era a responsável, e eu alugava quarto para outra pessoa. Mesmo que você divida, quando tava só eu e ele nesse apartamento, eu me sentia sozinha. Porque é um desconhecido, sabe? Vai ter ali aquele momento de conversa, mas no geral aquela pessoa ela não tá ali no seu ciclo porque ela é bem-vinda. Minha avó mandando link. Ela não tá ali no seu ciclo porque ela é bem-vinda, porque, sei lá, você tem um envolvimento ali. Ela tá ali por bater as contas, comodidade, né? Para poder o negócio se tornar mais viável financeiramente falando. Então você não tem apego psicológico a essa pessoa. E se você mora completamente só, você não tem apoio algum, que aí não tem nem alguém para você dar um bom dia que seja de cortesia. Então tem que ficar muito esperto, porque a gente acaba achando que nós somos suficientes, mas o ser humano é um ser sociável. Então, se você não se dá bem no seu trabalho, se você não consegue socializar, você vai acabar se tornando uma pessoa muito sozinha e muito solitária. E viver sozinho não é seguro, sabe? Não é ideal. A nossa cabeça não foi feita para isso, a gente não foi feito para isso. Então, existe, claro, muitos momentos de prazer de morar sozinho, que é a paz de espírito, de tranquilidade. Se eu quiser fritar, sei lá, peixe, 3 horas da manhã, eu vou conseguir. Se eu quiser passar a noite inteira assistindo alguma coisa, não vou incomodar ninguém com barulho. Sabe aquela liberdade? Ah, você tem liberdade para chegar a qualquer momento? Mentira, tá? Não vai acontecer isso. Mas talvez você tenha liberdade para lavar o seu banheiro 4 horas da manhã. Super válido, tá? Então você tem muita liberdade,
mas você tem que aprender a lidar com a solidão, tá? A aprender realmente. E o que eu vejo, tem gente que tem muita dificuldade. Eu tive um caso que foi o caso da minha irmã. A minha irmã, quando veio morar comigo, ela estava na minha casa, eu como responsável, apesar dela ser adulta, mas claramente eu estava dando suporte para ela, eu já estava morando sozinha há 4 anos, então eu já tinha muito mais que experiência, eu já estava um pouco mais preparada para coisa, e cara, foi muito difícil para ela. E várias vezes ela falou que se ela não estivesse morando comigo, no caso eu acho que comigo ela quer dizer com uma irmã próxima, ela teria voltado para casa, porque a pressão foi muito grande. E isso acabou desencadeando nela a ansiedade, então ela teve alguns ataques de ansiedade. Claro que envolvido com expectativa, faculdade, no caso dela, ela é ProUni, né? Então, você estuda numa rede particular, só que você tem que manter a média, senão você perde a bolsa. Enfim, tem vários pontos que ela estava sobrecarregada. Mas, assim, mesmo eu dando muito apoio, foi muito difícil para ela. Graças a Deus tá tudo bem. Só que foi uma pessoa que eu vi de perto que, de fato, se não tivesse alguém ali, ó, segurando na mão, no mesmo teto, não teria conseguido. Então não é para todo mundo. E se não é para você, mas você vai precisar, você tem que preparar a sua cabeça para isso. Porque, real, você vai estar sozinho. Fisicamente você vai estar sozinho. E não é fácil. As contas batendo na porta, trabalho que te desgasta. No meu caso, eu tô aqui gravando um vídeo, mas eu tô de atestado de 2 dias. Tô falando, mas minha garganta tá gigante, eu tô com pus. Eu tô toda zoada, meu ouvido tá doendo. Tô aproveitando que eu tô com tempo, sendo que era pra eu estar completamente de molho, pra poder fazer minhas coisas, porque senão não dá tempo, sabe? A gente é engolido pelas nossas obrigações. Então, você tem que ter cabeça, sabe? Você tem que ter por você, porque se você cai, você vai cair sozinho. Então, assim, a sua família vai te dar apoio? Vai. Só que, assim, se você acha que sua mãe vai segurar a sua mão e vai te empurrar pra cima e você vai subir, não vai acontecer. O que vai acontecer é, ela vai fazer isso, ela vai se matar pra fazer o máximo possível pra conseguir subir, sabe? Pra conseguir te levantar. Só que se você não conseguir por sua própria conta, vai ser um esforço em vão. Então você tem que ter força pra seguir com suas próprias forças, sabe? E se tá difícil, pega alguém de apoio. Só que se você não tentar, não vai ter alguém que vai conseguir fazer a coisa funcionar pra você. Esse vídeo não era nem para focar tanto nessa área, mas porque o meu canal é sobre finanças. Mas é um ponto muito, muito importante. Quando eu comecei a morar sozinha, eu sempre me entendi como uma pessoa muito tranquila, muito sensata no geral, sabe? Aproveitei na medida certa, nunca extrapolei. Mas eu acho que eu devo ter ganhado mais uns 10 quilos. E eu já era uma pessoa acima do peso na época da escola. Então, tipo, dos 15, 16 até os 18, eu engordei. Antes eu era, tipo, abaixo do peso. Eu era muito magrela. Aí eu engordei e fiquei muito na média. Só que eu era uma pessoa que tinha trauma com a minha época magra. Então, pra mim foi tipo, não tá me incomodando, porque realmente o meu problema antes era que eu era muito magra. E quando eu vim morar sozinha, a alimentação ficou ruim, meu estilo de vida ficou ruim, eu não tinha rotina pra dormir, eu acordava tarde, assim, 5 minutos pra poder ir trabalhar, sabe? Um monte de coisa, e aí meu cabelo começou a cair até hoje. Eu não consegui recuperar a quantidade de cabelo que eu tinha na época que eu vim morar sozinha. E hoje eu consegui abaixar o meu peso que eu ganhei e consegui abaixar o peso que eu ganhei na época da adolescência. Tudo mudando o estilo de vida. Mas, assim, aquela época foi muito, muito complicada. Espinha por todo lado, eu tinha muita dor. Eu ainda tenho, mas aí já é outros problemas de saúde. Mas naquela época eu tinha muita, muita dor mesmo. E tudo ligado ao psicológico. Então você tem que estar preparado. E se você não está preparado, você tem que procurar ajuda. Porque se alguém te ajudar sem você querer ser ajudado, não vai adiantar. Não vai. Então você tem que procurar ajuda
por sua própria conta, e se alguém quiser te ajudar, você tem que estar disposto a ser ajudado, tá bom? Então, mais um recado aí, porque são coisas que ninguém me falou, que eu ia precisar ter um pouco mais de sanidade mental, porque a coisa é difícil e a gente se assusta com a realidade, né? A gente. Não sei, todo mundo tem gente que acaba vindo de outra realidade, mas a minha realidade, eu tinha um lar muito, muito estável, sabe? Então eu consegui ser inocente por muito tempo. E quando você encara a vida sozinho, você leva muito tapa na cara e você fica assustado. Então, morar sozinho, ter essa responsabilidade de não estar mais na casa de alguém e você ser responsável por pagar suas contas, abala o seu psicológico. Então, você tem que estar preparado para isso e você tem que cuidar da sua saúde, tá? Alimentação bem feita, descanso bem feito, exercício na medida do possível e não desistir, tá? Esse é o ponto. E por último, assim, para tirar esse clima pesado, eu só fui dar uma pincelada, acabei falando demais. Vamos falar dos gastos extras de meninas, tá? Que eu não sei de rapazes. Mas qual que é o ponto, né? Quem talvez já era mais, vamos falar, vaidosa, essa palavra, e já trabalhava na época que estava ali morando com os pais antes de sair, talvez você consiga manter uma rotina de skincare legal, com produtos bons, talvez você consiga ter um protetor legal, talvez você consiga fazer a unha com uma certa frequência, talvez você consiga fazer a sobrancelha com uma certa frequência, tudo isso eu digo em salão, pagando, né? É, se você tem luzes no cabelo, consegue manter ele hidratado, tem ainda o ônus do anticoncepcional, se você toma. Só que quando você vai morar sozinha, o custo se torna seu, né? Você descobre que talvez você não tenha condições de manter essa rotina. E qual que é o negócio? Desencana, tá? Não se apega a isso. Mas se for algo muito importante para você, coloca na conta, coloca no cálculo, tá? É isso que eu penso hoje. É que eu sou uma pessoa mais de boa nesse ponto. Mas a minha irmã é extremamente vaidosa. Lindíssima ela. É... Aquela, vou divulgar a minha irmã. Mas não posso. Enfim, e a minha irmã, ela é uma pessoa que esse ponto pegou muito nela. Porque se você não tem um salário tão alto, para você manter uma rotina dessa, é um pouco difícil. Então a dica é planeja tudo, sabe? Coloca isso como essencial, porque se for algo essencial, você não pode tirar, sabe? Sabe aquelas dicas assim? Corta tudo que é luxo, mas se esse luxo foi essencial para deixar a sua cabeça bem, você não pode cortar. Você só tem que colocar, encaixar, sabe? E fazer a conta bater. E é isso, tá? Uma dica para meninas, porque eu tive alguns problemas com isso, mas não foram tantos. Mas é ótimo que eu tô usando minha irmã para muitos exemplos aqui, mas a minha irmã é uma pessoa que pegou muito nela. Então, hoje, o que eu vejo, a solução não é você cortar, porque isso vai te fazer mal, a solução é você encaixar. Então, coloca isso como essencial. Se é essencial para você, não corta. Você só tem que encaixar. Então, um aluguel mais barato, tentar manter um custo de vida mais barato. Inclusive, você se alimentar bem, você consegue economizar muito. Se você for uma pessoa organizada, agora eu tô fazendo marmita pra semana. Então, todo domingo a gente cozinha, a gente deixa tudo preparado pra semana e é uma maravilha, porque você economiza com o iFood. Nossa, nos meus primeiros anos morando sozinha, por isso que eu engordei tanto. Eu gastava quase uma compra de mês no iFood. Porque eu não estava organizada, eu não conseguia me organizar para ter comida, e aí chegava, eu estava com fome, o que eu ia fazer? iFood. Então, se você tem isso como essencial, coloca na conta, tá? E é isso, tá? Não importa o que o pessoal tá falando. Ah, mas isso é luxo. Mas se é o que vai fazer sua cabeça ficar bem, coloca na conta. Não deixa de lado, porque a gente tem que pensar primeiro na gente, pensar em como que a gente vai viver bem. É claro que guardar dinheiro, economizar, investir, aprender a lidar com o dinheiro, todo mundo tem que fazer para a gente poder ter uma aposentadoria, a gente ter um futuro. A gente vive num mundo, não vou falar nem país, onde o capitalismo tá complicado, porque cada dia tá tudo mais caro, cada dia a gente
mesmo que receba mais, tá comprando menos, então a gente tá perdendo poder de compra. Então a gente tem que pensar no futuro, mas a gente não pode esquecer o agora. Porque se a nossa mente quebra, não vai adiantar nada o que a gente vai fazer lá na frente. Então, é isso. Esse vídeo era para ser mais focado em finanças. Eu acabei pegando um pouco mais pro lado psicológico da coisa. Mas foram coisas que ninguém me falou na época que eu vim morar sozinha. E eu aprendi na marra. Hoje eu já sou bem expert. Expert nessa área. Tô muito tranquila. Eu tenho uma companheira até agora, que eu não sei nem onde ela tá. Acho que ela tá atrás de mim. Tá atrás de mim aqui, ó. Minha gatinha, que também me ajudou muito nesse processo de solidão, que nunca mais você fica uma pessoa sozinha tendo um gato. Assim, ela vai entrar com você no banheiro, quando você estiver tomando banho, ela vai subir em cima do box e ela vai te olhar tomando banho. Então, nunca mais você vai fazer nada sozinho. Mas é ótimo, porque você tem uma companhia. Então, se é uma pessoa que depende ou não gosta mesmo, te recomendo talvez ter um pet. Gato, o custo é baixo, manutenção é baixa, eles são muito amáveis. E tem muito gatinho na rua. Essa aqui tava em cima de um telhado. Então, é isso, sabe? Se você precisa, dica final. Se você é uma pessoa que precisa ter uma companhia e não vê nesse momento uma pessoa entrando na sua vida, né? Que a companhia humana é bem mais complicada e complexa, um pet vai te ajudar. Adote um gato. A frase final do vídeo. É isso, então tá certo. Muito obrigada se você chegou até aqui. Eu me chamo Letícia, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gostou desse vídeo, por favor, curte. Se quiser deixar algum comentário, seja muito bem-vindo. E é isso. Tchau, tchau.